Primeiro eu quero saber se tem alguém que já teve uma experiência como a minha. Eu acho que já. Que já teve um sonho e sonhou com algum texto, alguma coisa escrita, e leu aquele texto ali no sonho e tal, e acordou e lembrou do texto. Alguém teve uma experiência assim? Ninguém? Eu sozinho? Tu já? Ninguém mais já leu com um texto, já leu com alguma coisa, uma mensagem, um e-mail, sei lá, qualquer coisa escrita na parede, acordou e lembrou? Ninguém, só ele. Então estou diferenciado aqui. Também? Você fica assim, pô. Fala comigo. Eu tive uma experiência assim, cara. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência dessa, foi um sonho desse. Alguns já me ouviram falar sobre isso. Eu tive um sonho assim, e nesse sonho eu estava na igreja, mas era na sede. Era lá na Bola de Neve, na Clélia, na sede, gigante, a igreja gigante, lotada, ela cabe mais de 5.000 pessoas. E eu estava ali do lado esquerdo de vocês, estava olhando assim para o altar, e nesse dia, era eu que ia pregar. Imagina a tensão que eu estava. E nesse momento que eu ia pregar, nesse culto, era um dia de culto, eu ia pregar, e eu recebia o convite ali na hora para andar até o púlpito. Eu acho que do lugar que eu estava para o púlpito no sonho, deveria ser uns 10 metros, mas pareceu 1 quilômetro para eu chegar até lá. Eu cheguei no púlpito e eu só estava com a Bíblia. Eu abri a Bíblia e me deparei com um texto, um livro e um capítulo. E aí eu acordei, cara. Disse, meu Deus, eu não sabia o que estava escrito no texto em si, mas eu sabia o livro e o capítulo. Vocês estão comigo aqui? Quem lembra que eu já falei isso aqui para alguns de vocês? Alguém lembra? Ninguém lembra. Quer dizer que vocês não prestaram atenção no que eu falei. Legal. Bom que fica novo, né? Você nunca mais vai esquecer. E a gente... Vocês querem saber que livro era esse, capítulo era esse? Vocês querem saber? Imagina se eu não dissesse. Então você vai abrir sua Bíblia, porque a gente vai ler junto. Você vai deixar esse livro aberto nesse capítulo, porque a gente vai meditar nele. Marcos 13 era o capítulo. Era o livro Marcos e o capítulo era o capítulo 13. E a gente vai ler junto. Na minha Bíblia, quando eu abri o texto, depois que eu acordei, o título era O Princípio das Dores. Quem abriu aí, dá um amém só para eu saber. Amém, amém? Amém. Vocês vão acordar. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. E lá no verso 13 diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Até aí. Igreja, esse sonho já veio até mim já há algum tempo.
Mas a partir dele eu quis conhecer mais e estudar mais sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos. Eu quis me aprofundar e nós precisamos falar sobre isso. Diga assim: eu preciso. Diga com fé: eu preciso. Nós precisamos falar sobre isso, porque dos 4 evangelhos de Jesus, 3 falam sobre isso. 3 evangelhos falam sobre os finais dos tempos. E um pano de fundo não é um contexto histórico do momento Cronos daquele tempo, mas é algo mais do que atual. É fato que é algo sobre os dias de hoje, não simplesmente um contexto histórico. A Bíblia em si, ela não é apenas um livro histórico que a gente estuda sobre a fundação do povo de Deus, as leis morais, as leis civis, etc. Aquilo que a gente mergulhando na palavra. Não é só isso. Não é um estudo sobre povos que viveram há milhares de anos. Como dito no culto passado, não há milhões de anos, há milhares de anos. Mas a Bíblia também é um manual. Ela é um manual para que você entenda como que Deus age na sua vida hoje. Assim como na sua casa existe uma logística, um sistema, de que talvez você seja o pai, e aí você tem a sua esposa, que é a mãe, e tem os seus filhos, e você vive o sacerdócio, né? Você toma as decisões, seus filhos te obedecem, esse é o natural. Ou até mesmo um sistema lá no seu trabalho, tem o dono da empresa, que às vezes você nem conhece, tem o supervisor regional, tem o gerente da loja, tem o supervisor dos vendedores. Existe um sistema. Assim como existem esses sistemas sobre o mundo, porque o mundo jaz no maligno, existe um sistema. Existem organizações, potestades, que trabalham para que você não tenha prazer nas escrituras, que trabalham para que você não a entenda, que para muitos a vida não faça sentido. Eles trabalham para isso, mas por quê? Que isso, por que aquilo? Tem pessoas que vagam nesses lugares em achar que a vida não tem sentido. Existe um sistema para que você não conheça o seu propósito e o seu valor, que vários cultos a gente está relembrando, porque o seu valor, você foi comprado com preço de sangue, e a gente às vezes esquece o nosso valor. Existe um sistema para que você esqueça, para que você não conheça o seu valor por meio das escrituras. Porque se você entender, se você conhecer, você vira uma chave. Aí você é verdadeiramente liberto. Aí você é verdadeiramente próspero. Não tem a ver com dinheiro. Amém? Vocês estão aqui? Formiga, mas falam isso já há mais de 2000 anos e nada mudou. O que é que mudou? Como assim? Tudo mudou. Tudo mudou. É certo afirmar que sobre esse tempo, sobre os 2 milênios, e que isso tem sido dito há mais de 2000 anos, porque quando Jesus ascende aos céus, começa o fim dos tempos. Aí tudo começa. Aí a gente vê as escrituras, as profecias começarem a se cumprir, e hoje nós vemos claramente o avanço dessa agenda. E antigamente não tinha tecnologia que tem hoje. Hoje a gente tem tecnologia, por meio dela é fácil perceber esses acontecimentos que estão descritos há milênios. Eles se cumpriram, eles se cumprem hoje e eles se cumprirão. E hoje nós estamos aqui, nesse contexto da história, vivendo o princípio das dores, porque há muitos sinais diante dos nossos olhos. O profeta Daniel fala no capítulo 4 que a tecnologia se avançaria muito no fim dos dias.
Um dia desse, o jogo mais da hora que tinha no celular era a cobrinha, pô. Eu sei que eu tô velho, que já tem gerações aqui que já nem jogaram esse jogo. Mas minha mãe comprou um celular que o jogo mais da hora era o Space Impact. Alguém jogou esse jogo? Aí, tô vendo os carecas aí, eu tô ficando velho. Os carecas levantaram a mão aí, mano. Space Impact era o jogo mais da hora que tinha no celular. O celular que a minha mãe tinha, ela abria, tipo, pesava 1 quilo, tinha que abrir ele, puxar uma antena. E a tecnologia hoje, como é? Hoje você põe um óculos, você está com um sistema no olho, na cabeça, cara. Você entra num jogo. O profeta Daniel fala isso. Em Jeremias 31, a palavra fala que o Estado de Israel voltaria a existir. Isso já aconteceu. Em Lucas 17 fala que os últimos dias seriam como os dias de Ló, como os dias de Sodoma e Gomorra. E esse é um dos sinais mais fortes. Nenhuma época na história é tão parecida com Sodoma e Gomorra como nos dias de hoje. E é algo institucionalizado. É incrível como a sociedade está pervertida como Sodoma e Gomorra. Esses dias eu estava vendo uma série, um besterol para passar o tempo enquanto eu estava ali trabalhando. E eu até comentei lá na célula de Kiuri. Era uma cena que uma mulher chegava, ela tinha mãe, a mãe era crente, né? E ela falava para a filha: Deus tem propósito na sua vida, Deus tem um plano para você. E ela chegou para a mãe e falou: sim, mãe, estou ligada, mas eu não quero o plano dele, eu tenho o meu. E é explícito assim. É algo que vai sendo introduzido aos poucos. Está sendo montado um cenário, igreja. Está sendo montado um cenário que a gente pisa nele para criar um ambiente favorável para o advento do filho da perdição. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso aos Tessalonicenses, mostrando que a manifestação do filho da perdição é conforme sinais e prodígios de mentira, e também ele é aquele que prega a iniquidade. Iniquidade no grego é anomia, a de negação, nomia de lei, ou seja, não tem lei, ela não tem regra, ela não tem lei, não tem certo, não tem errado, ela faz o que quer, e se você diz que está errado, o errado é você. Então, não tem limite. Ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. As pessoas fazem o que quer. Será que isso soa familiar para vocês? Isso soa muito familiar para mim. Não é esse cenário que a gente está vivendo hoje? Um mundo onde o certo é o errado e o errado é o certo. É esse o mundo que a gente está vivendo. As antigas virtudes, como eu falei no exemplo da série, elas são criticadas, são demonizadas em favor de outros valores que são completamente contrários. Então, partindo desse princípio, nós podemos afirmar que o cenário está montado. Amém? Vocês estão aqui? Então nós vivemos sim o fim dos tempos. E eu pedi para vocês repetirem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a pergunta não que eu faço, mas que você vai fazer para você mesmo é: eu estou pronto para recebê-lo? Eu estou pronto? Você faça a você mesmo: eu estou pronto para receber Jesus? Eu estou pronto para declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Será que você está pronto para que o retorno do Messias aconteça? O engraçado é que quando esse assunto ele é mencionado, muitos têm medo do Apocalipse ou não vê os sinais. Alguns têm medo. É um assunto que quando eu era mais novo, principalmente quando eu não estava na fé, eu sempre tive medo de falar do Apocalipse. Sempre. Eu achava que não ia dar para mim.
Para muitos, o livro do Apocalipse é o fim do mundo. Para outros, o livro do Apocalipse é a vitória do Senhor. O que é o livro de Apocalipse para você? Ainda em Marcos aí, que está aberto, Marcos 13, verso 28 diz: aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, está às portas. Lucas 12, 54 ainda diz assim: Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. Os sinais são claros, mas repita: há esperança. Repita aí: há esperança para o atalaia. Ainda em Marcos 13, no verso 5, diz assim: tenham cuidado. E o verso 23 diz: ficai atentos. E a partir do verso 34, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, palavras de Jesus: vigiai. Atalaia, igreja, significa aquele que vigia, é um sentinela. 1 Timóteo 4 nos ensina a sermos vigias de nós mesmos. E como eu sei que eu estou pronto? Como você sabe que você está pronto? Porque Deus sabe se você está pronto ou não. Mas como você sabe se você está pronto? Somente a palavra de Deus pode avaliar a minha e a sua atitude e dizer se ela tem harmonia com minha conduta como cristão, ou seja, com meu caráter, com seu caráter. A palavra de Deus. E essas são avaliações que a gente vai fazer agora. Você vai fazer, porque 1 Coríntios 11, 28 diz: cada um examine-se a si mesmo. Ainda Gálatas 6 diz que cada um examine o seu próprio modo de agir. Não cabe a mim, cabe a você nessa hora se avaliar. Porque para que eu possa declarar Maranata, para que você possa declarar, para que eu possa declarar, eu preciso estar cheio do óleo do Espírito Santo. Muito é pregado nesse altar sobre a importância de não nos faltar óleo. E esse óleo, ele simboliza a presença do Espírito Santo. E existe uma balança nessa unção. Quanto mais eu busco, mais óleo. Quanto mais eu busco, mais presença. Quanto mais presença, menos pecado. Eu carrego um testemunho comigo que eu conto muito, porque eu vivi, então não tem nada mais forte que eu possa falar do que aquilo que eu mesmo vivi. Porque quando eu me aproximei de Deus, quando eu quis o Senhor, eu fiquei alguns meses aí nesse lugar onde você está, fazendo ainda velhas práticas, mas eu queria me aproximar mais. Cada culto eu queria mais, e eu não queria que outras pessoas soubessem que eu queria mais. Eu nunca soube, eu nunca quis que as pessoas percebessem, ou eu queria externar isso. Eu queria com Deus mais dele, e à medida que eu me aproximava dele, eu tive minhas próprias experiências com a voz do Senhor me dizendo: eu não te gerei para isso,
Eu não te criei, eu não te formei para isso. Ninguém nunca precisou me dizer o que eu precisava parar de fazer quando eu cheguei na igreja. Foi uma experiência minha com Ele, com Deus. Eu deixei as velhas práticas porque eu queria me relacionar mais com Deus e menos com o mundo. A unção, igreja, ela tem o poder de fazer aquilo que foi ungido ser totalmente transformado. Você pode conhecer os seus limites e até o presente momento ter vivido dores, escassez, mas quando o óleo de Deus vem sobre você, Ele faz novas todas as coisas. Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá coragem de chegar aonde você tem que chegar. E nesse lugar, você cumpre o seu propósito. Você vive o seu propósito. Para que tenhamos uma vida preparada, precisamos ser aprovados na primeira categoria, que é ter azeite nas lâmpadas. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo mesmo? Igreja, tem um dado que entristece muito, porque é algo que acontece tanto dentro como fora da igreja. Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, em um dia, nós temos 1440 minutos. 1% desse dia, 1% do dia, equivale a menos de 15 minutos. Aí você mais uma vez se pergunta: Jesus tem 15 minutos do seu dia? Jesus tem 15 minutos do seu dia? 1%. 1% do seu dia. Jesus tem? A parábola das virgens, ela simboliza o arrebatamento da igreja. Vocês conhecem? A pergunta é: será que sua lâmpada está vazia ou ela está cheia? Ela está acesa ou ela está apagada? Entregar essa presença, se mergulhar na presença, muitas vezes não é você entrar na presença de Deus, mas é Deus ter a sua presença por completo. Porque às vezes você entra na presença, que Deus está lá, mas Ele não te tem por completo. Ele não tem a tua presença por completo. Você está preocupado em fazer ali o seu tempo, o seu devocional, cumprir os seus pontos, se você os tem, e terminar porque você tem outra coisa para fazer. Você está preocupado em terminar logo aquela leitura do seu plano, porque você tem outras missões para cumprir. Isso não é estar 100%. Deus nunca tem acesso ao 100% da presença de alguém dessa forma. Quando ela sempre ainda tem preocupações que não deixam ela se entregar, ela se voltar ao Senhor de corpo, alma e espírito, por completo. Será que essa lâmpada sua, ela está vazia, ela está pela metade? Ou será que ela está cheia? Amados, lendo todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos sinais que evidenciam uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. 2 desses sinais são ganhar almas para Cristo e servir a Deus com prazer. Quantas pessoas estão na igreja hoje porque você fez o convite? Quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Ou essa semana? Ou na sua vida? Quantas pessoas podem dar um testemunho e falar: eu conheci Jesus por causa daquela pessoa, por causa de você? Quantas pessoas podem dizer isso? Esse é um sinal que evidencia que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela quer ganhar almas. Ela quer tirar pessoas do inferno. Ela quer povoar o céu. É um sinal claro de que eu tenho Jesus. Eu quero ganhar almas para Ele. Quantas pessoas podem dar esse testemunho sobre você? Quantas vezes você vem no culto e convida alguém? Quantas vezes você faz isso?
O segundo sinal é servir a Deus com prazer. Quantas pessoas na igreja como um todo, como um cenário eu falo do mundo inteiro, da igreja. Quantas pessoas servem por obrigação, não entendem o fator graça, o fator de que nem servir eu e você merecíamos, nem servir. Mas mesmo assim, você tem buscado o serviço? Isso queima no teu coração, eu quero servir a Deus. E se você serve, será que no dia da sua escala você fala, hoje é o meu dia? Hoje ninguém vai me substituir hoje, cara. Eu não troco a minha escala por nada. Eu não troco, mano. É meu dia de servir. Davi tinha um zelo no coração dele, que ele fala, porque o zelo pela tua casa me consome. Era um ciúme que ele tinha, porque ele sabia que quando ele fazia, ele entregava tudo. Não era um ciúme do mal que tipo, que aquele bicho não entrega. Não, é porque eu tenho certeza do que eu entrego. Você sabe, você tem certeza do que você entrega? É genuíno, é verdadeiro, é intenso. Você prepara o seu dia. Hoje é dia de servir. Você pega a sua roupa, você passa ferro, você se arruma, você bota perfume. Ou você vem de todo jeito, chega atrasado, não avisa ao responsável do ministério, não avisa ao líder. Chega atrasado, eu cheguei mesmo, minha oferta é voluntária. O bicho achar ruim, eu saio. Ó, comédia você, mano. Se a sua vida não apresenta esses sinais, você precisa buscar o conserto diante de Deus. Você precisa fazer reparos na sua vida. Você precisa fechar os olhos. Você precisa declarar, Senhor, eu preciso de conserto. Eu preciso consertar a minha vida. Eu quero azeite, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você não apresenta esses sinais, a luz está vermelha. Se você realmente está esperando Jesus e tem dado provas de que espiritualmente você está preparado, então você aguarda o arrebatamento com alegria. Você tem certeza da sua salvação. Você pede todo dia. Que a nossa expectativa, igreja, não pode estar nessa vida, nessa terra, nem muito menos na realização de sonhos materiais. Paulo diz que a nossa esperança maior está na eternidade, não nessa vida. 1 Coríntios 15, verso 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não seja apegado às coisas materiais. Aqui nesse altar a gente não prega um evangelho que materializa Deus, não. Existem pessoas que seguem essa teologia, esse evangelho, na esperança de que Deus cumpra tudo o que você pedir, que Ele faça por obrigação tudo aquilo que você orar e que você pedir. Muitas pessoas materializam Deus como evidência de que Deus é na sua vida. Se você tem um carro, se você trocou de carro, se você tem uma moto, se você ganha X, se você ganha Y, aí porque Deus, cara, não, olha, na maioria das vezes não tem muita relação não. Materializa Deus nas coisas. Nós precisamos entender e viver o que está escrito em Romanos 8, verso 18. Para mim tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser recebida. Nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Alguns. O que é que você espera no Senhor? A palavra tem colocado a nossa conduta cristã, o nosso caráter em prova. E ela nos dará o veredito. Dirá se nós estamos preparados ou não para declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja, amados, do arrebatamento em Apocalipse é a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3,8 diz: eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém a pode fechar,
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse verso nos mostra 2 segredos que fizeram com que a igreja de Filadélfia fosse arrebatada. Esse verso nos mostra esses segredos, que a igreja de Filadélfia era uma igreja vitoriosa. Ela guardou a palavra, ela não negou o nome do Senhor. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos, são palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vocês conhecem. Aqui a palavra guardar, ela tem o sentido também de obediência, de praticar a palavra de Deus, conservá-la dentro de si, como um referencial de vida, como uma bússola que vai me conduzir. Só que somente consegue praticar a palavra aquele que a conhece, aquele que lê, porque se a gente não lê, a gente não conhece, e é improvável a gente ter intimidade com o autor dela, é muito improvável. Muitos se perguntam por que não tem respostas, murmuram por não verem algumas áreas da sua vida avançar, mas são pessoas que ignoram a palavra, são pessoas que ignoram a palavra e não têm conhecimento nenhum dela. Deus não me responde, Deus não fala comigo. Você não lê? A maioria das vezes a resposta está lá, está na Escritura. Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Versos que eu tenho quase certeza que você já conhece. A palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para um caminho que está escuro. A palavra, se não tiver a palavra na sua vida, o seu caminho é treva, mano. É matemática simples e básica. Salmo 119, verso 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você não ignorar a palavra, daí então você viverá pela fé. Se você não ignorar, você vai aprender a viver pela fé. A igreja de Filadélfia, ela guardava essa palavra, a palavra da paciência. Por isso, ela vivenciou uma fé inabalável. Muitos cristãos deixaram de viver pela fé quando enfrentam qualquer tipo de prova. Aí já quer desistir. Qualquer tipo de prova. Um se entristece porque o irmão não cumprimentou. O outro porque foi a chamada a atenção pelo líder. O líder estava lá na célula, chamou a atenção, o cara ficou com raiva. Tem outros que vão embora da igreja porque o pregador falou do pecado dele. Uai, como assim? Você não veio para cá para isso? Muita gente que por deixar de viver pela fé, em qualquer prova quer desistir. Só que é necessário voltar ao primeiro amor, guardar a palavra da paciência, pedir ao Senhor, clamar que aumente a sua fé, para que você esteja pronto para subir com Ele. Maranata. Os cristãos da igreja de Filadélfia permaneceram fiéis, firmes no propósito de não negar o nome de Jesus. Não negar o nome de Jesus não é fazer igual a Pedro, não, que disse: não, eu não conheço. É quando você não obedece sabendo, você nega. Quando você deixa de pregar sabendo, você nega. É quando você tem um brother, uma sister, que está fazendo besteira, você não fala. Você nega. Você nega. Para a igreja de Filadélfia foi dirigida uma palavra, uma promessa. Lá no verso 12 do capítulo 3. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele
o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Se você quer ser coluna do templo de Deus, então viva pela fé, guarde a palavra do Senhor, não negue o nome de Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Igreja, quando a trombeta soar, quando a igreja for arrebatada dessa terra, vai ser um momento inimaginável, um momento fantástico. Quem é que nós encontraremos lá? Quem é que vai nos receber? É Jesus. Ele vai nos receber. Valeu a pena, você vai dizer. Valeu a pena. O louvor já pode subir. É uma experiência que eu e você precisamos ter. Eu tenho certeza que é uma experiência que eu e você queremos ter. Não só precisamos, nós queremos. E Ele vai estar lá. Ele vai nos receber nesse lugar. E o seu aspecto é descrito em Apocalipse. Ele tem na sua destra 7 estrelas. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de um linho branco, puro, fino. Tem um cinturão de ouro. Os seus pés são como latão reluzente. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda o Senhor porque Ele é santo, porque Ele é vivo, porque Ele é rei, porque Ele é digno. Feche seus olhos, igreja. Curva a sua cabeça. Como é que você se encontra hoje? Como é que você está hoje?